Tudo bem? Estamos de novo no canal. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, nossa observação a respeito do Apocalipse. Nosso último vídeo foi em relação então aos 3 anos e meio, que são chamados de formas diferenciadas, que são 42 meses, 1260 dias, e um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas tudo para se referir a 3 anos e meio. Por que eu chamo a atenção para essa questão dos 3 anos e meio? É porque verdadeiramente isso marca os acontecimentos lá naquela etapa da tribulação, Mais uma vez eu faço menção do nosso gráfico, que eu penso que alguns já imprimiram seu gráfico ou desenharam seu gráfico no caderno, E eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, tá? Dá uma pausa no canal aí se necessário, E pega a sua Bíblia e abre lá em Apocalipse capítulo 11, que é o texto que refere aí, sobre esses 3 anos e meio. Então, pega a sua Bíblia, deixa aberto no capítulo 11, nós vamos dar uma olhada aqui, tá? Aqui ainda aquele demonstrativo, vou ter que usar ele um pouco ainda, tá certo? Vou deixar ele aqui para a gente poder usar. Trago comigo uma Bíblia, que é um trabalho especial, A Bíblia com Cristo no Cerrado. É um trabalho que tem abençoado muitos agricultores, produtores, pecuaristas, Gente do campo, gente do agronegócio. E a linguagem dela é a nova tradução na linguagem de hoje. E eu vou ler então. Bom, no capítulo 11, o que eu tenho aqui no meu demonstrativo? Eu coloquei o tempo de 42 meses e 1260 dias, que são, na verdade, menção diferente de 3 anos e meio. Bom, aqui aparecem os versículos 2 e 3, e eu vou ler eles a princípio. Por favor, leia comigo. Está escrito assim: porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos gentios, aqui está aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses, Aparece aí o tempo de 42 meses. E eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias, Mais uma vez, a gente entende que esses 42 meses, 1260 dias, é praticamente os 3 anos e meio. Agora entenda bem, nós estamos então agora no tempo da tribulação. A passagem que a gente tem aqui, ela está dentro daquela divisão que eu te mostro aqui no demonstrativo, uma primeira parte de 3 anos e meio, uma segunda parte de 3 anos e meio. Porém, esse tempo, esses 42 meses aqui, é justamente essa primeira etapa de 3 anos e meio, aonde há uma pregação que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Nos dias de hoje, agora no tempo da igreja, no tempo que nós estamos vivendo, a igreja prega, os pastores, os missionários, os padres, os bispos, Eles pregam e a igreja segue normal, o povo vai no recinto, Seja a igreja católica, a igreja ortodoxa, seja uma igreja evangélica de qualquer natureza, pentecostal, histórica, neopentecostal. O povo vai nas igrejas, escuta a mensagem do Evangelho, escuta a palavra de Deus, volta para casa com a fé alimentada, pensando nas coisas de Deus, praticando as coisas de Deus, e fica nisso, Ninguém se incomoda. Hoje, quem é que vai se incomodar aí com a questão da mensagem, É pequeno demais esse índice de insatisfação. Agora, naquele tempo, quando o lugar santo, o lugar que a gente viu aqui, que mandou-se medir
medir o lugar santo, menos o átrio que foi dado aos gentios, para que pudesse pisar ali por 42 meses. Isto é uma presença de gente, né? de muitos locais, também de muitas crenças, né? Visitando, no caso, né, Jerusalém, olhando o lugar santo, admirando o lugar santo. Porém, haverá ali duas testemunhas, que são o quê? 2 pregadores. Bom, e eles então farão uma mensagem muito diferente do que os pregadores de hoje têm o seu jeito de fazer, o seu ministério, a sua maneira de fazer. Eu chamo a atenção, queridos, para esta parte, porque então a gente acredita que o mundo vai se incomodar com a pregação desses dois, né, desses 2 pregadores. Vou ler aqui mais alguns versículos adiante, né? Está escrito assim no verso 10: Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas, vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Entenda bem, estamos aqui então no tempo da tribulação, né? A humanidade vai ter seu devido sofrimento também nessa época, porém ainda não é aquele sofrimento imposto ou colocado pelo anticristo, pelo líder mundial. Nós estamos falando da primeira etapa da tribulação, onde o que vai causar sofrimento à humanidade é a resistência que a humanidade tem às coisas retas, às coisas santas, às coisas justas. Então, aí ainda no capítulo 11, veja bem o que o Apocalipse relata sobre o ministério destas 2 pessoas, ou que seja desses 2 homens. Deixa eu ler contigo aqui, a partir do verso 6, diz assim, ó: Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciarem a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas, para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Isso está no poder desses 2 grandes pregadores, que são muito diferentes dos pregadores de hoje, né? Eu quero citar, por exemplo, que a humanidade vai se alegrar com a morte desses 2 pregadores. Você viu aqui comigo nessa leitura? Está escrito que eles têm a capacidade de fechar o céu para que não chova, né? Isso foi a primeira marca do ministério profético de Elias, por exemplo, né? Elias apareceu dizendo claramente: não vai chover aqui senão conforme a minha palavra. Disse a Israel naquela época dele, e acabou não chovendo por mais de 3 anos. Você pensa bem, um pregador hoje com esta capacidade, né? Os pregadores não fazem isso. Se alguém prega a palavra de Deus aí, prega, mas pedindo chuva e não seca, mas naquele tempo o negócio será diferente. Então, a questão da água se tornar em sangue, um pregador com a capacidade de fazer com que as águas se transformem em sangue. Pense bem, na época de Moisés, isso aconteceu, né? Um pregador então do nível de Moisés. Bom, a outra coisa pragas, muitas pragas. Um pregador ou 2 pregadores com a condição de fazer com que pragas venham surgir, venham cair sobre as nações. Então eu penso que a mensagem de Deus na boca deles é uma mensagem de uma retidão, nunca vista, e exigida. Porém, a humanidade não vai querer. Muita gente vai desgostar, muita gente vai se irritar,
Muita gente vai desejar a morte desses dois grandes pregadores. No dia em que eles morrerem, né, a humanidade vai fazer festa. Deixa eu citar uma coisa, por exemplo, aqui no Brasil, no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, por exemplo, faleceu em 2020 um grande pregador, um grande homem de Deus, um paizão, pastor Sebastião, né, que é o fundador do grande templo lá da Assembleia de Deus em Cuiabá. Ele faleceu na pandemia, questão de Covid. Isso foi um motivo, não foi motivo de festa para ninguém fez festa por isso não, né? Pelo contrário, isso foi muito choro, né? Foi muita gente mesmo lamentando a morte desse grande homem de Deus. Mas aqui no Apocalipse, o mundo vai comemorar, né, a morte dessas duas testemunhas, porque eles trouxeram grande sofrimento à humanidade no seu ministério. Então, esses primeiros 42 meses, ou que seja 1260 dias, ou 3 anos e meio, né, da tribulação, o mundo será atribulado sim, mas não com as forças do anticristo. Durante o ministério das duas testemunhas, entenda bem, o anticristo vai ficar quieto, ele vai ficar calado, tá certo? Ele não vai optar muita coisa não. Então, primeira etapa da tribulação, o que causa mesmo pavor ao mundo vai ser a pregação poderosa e inigualável destas duas testemunhas, com sinais acompanhando, né, de maneira dura a correção do mundo. Tá certo? No próximo vídeo eu quero falar ainda das outros acontecimentos durante os 3 anos e meio. Um grande abraço, que Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha, tá? Encaminha para os amigos e uma linguagem fácil para a gente poder ir caminhando dentro do Apocalipse, tá bom? Até mais!